Olá, terminamos o vídeo anterior falando que íamos resolver justamente então esse exemplo. Vamos fazer isso então. Nós temos aqui esse sistema e queremos resolver pelo método de Gauss-Seidel. O processo do método de Gauss-Seidel, apesar de eu não escrever ele depois, a função de iteração na forma matricial, eu preciso achar aquela matriz C, eu preciso fazer a separação pela diagonal, como a gente fez lá no método de Gauss-Jacobi. Então, meu primeiro passo vai ser esse, de construir aqui o meu sistema na forma matricial. Deixa eu apagar isso aqui, sem querer eu fiz um risco aqui. Inclusive, eu poderia agora, não é o método de Gauss-Jacobi, a gente vai falar de convergência mais para frente no Gauss-Seidel, mas eu podia fazer a verificação por linhas, 1 mais 1, 2, dividido por 5 dá menos que 1. 3 mais 1 dá 4, dividido por 4 dá exatamente 1. Então, opa, não vai bater certinho. Já deu exatamente 1. Será? 3 mais 3, 6, dividido por 6 dá 1. Opa, será que isso vai ser convergente? Veja, se eu fosse usar o método de Gauss-Jacobi, eu já não tinha essa garantia. Mas vamos para Gauss-Seidel. Então vou achar o C, a matriz C, a mesma coisa. Diagonal principal vai ficar 0. A primeira linha divide por 5, a segunda por 4, a terceira por 6. E muda o sinal da galera. Então, menos 1 quinto, menos 1 quinto, menos 3 quartos e menos 1 quarto, menos 3 sextos e menos 3 sextos. Traz para os decimais, tudo decimal finito. Então, menos 0,2 aqui, menos 0,75 aqui, menos 0,25 aqui, e na terceira linha, menos 0,5 nos dois aqui, e a diagonal principal todinha zerada. Pega os termos dependentes e também vai dividir por 5, por 4 e por 6. Então, você vai ter 5 quintos, que é um inteiro, 6 quartos, que é um meio, e 0 sextos, que é 0. Só que agora, ao invés de eu fazer aquela multiplicação matricial, para eu encontrar a primeira, a segunda, a terceira solução, o meu processo iterativo eu vou fazer por equações. Então, eu vou achar a primeira componente fazendo esse elemento aqui, que é o meu C12, vamos chamar assim, C12 vezes o x2 da solução anterior, Aqui, o C13 vezes a solução também anterior, x3 solução anterior, mais o G11. Aí, quando eu vou para a solução 2, para a segunda componente, vê que este valor que eu encontrei na primeira equação, eu trago para a segunda. Da mesma forma, eu vou levar ele para a terceira. E o valor da segunda, que eu vou calcular aqui, eu vou trazer ele para a terceira. E se eu tivesse mais componentes, eu ia retroalimentando o sistema. Beleza? Vamos ver isso em ação, Então eu tenho aqui a minha solução inicial é o vetor nulo, e eu tenho agora esse sisteminha para ir fazendo as iterações. Vamos lá, então. Primeira iteração, vou calcular o x1. Então eu vou pegar a primeira componente, vai ser menos 0,2 vezes 0, menos 0,2 vezes 0, mais 1. Isso aqui dá 1. Por isso que aqui já não é mais 0. Aqui é 1. Agora, uma vez menos 0,75, menos 0,25 vezes 0 é 0, mais 1,5. Isso aqui dá 0,75. Por isso que esse cara aqui é 1, e esse cara aqui agora é 0,75. Então, vê que a terceira componente já nem depende mais disso daqui, porque isso aqui foi usado na primeira e na segunda. Então, menos 0,5 vezes 1, menos 0,5 vezes 0,75, mais 0. Então, eu construí o meu vetor x1, a minha solução x1 após a primeira iteração. 1, 0,75 e menos 0,875. Beleza? Legal, Tá aqui, tá construído. Show de bola. Você pode ver, inclusive, se você ficasse usando sempre método de Gauss-Jacobi, se fosse usar o vetor x0 para calcular todas as componentes, você ia chegar no vetor 1, 1,5 e 0. Então já ia complicar aqui, porque esse daqui nem ia mudar de lugar.
aqui já viu que ele mudou de lugar. Tá? Então, já teve uma movimentação ali. Isso tende a mostrar, talvez, a convergência. Vamos ver nas próximas soluções. Vou calcular as distâncias, né, os erros. Então, a distância vai ser aqui a maior distância em relação à solução inicial. É lógico que é o 1, né? Em módulo, a maior distância é o 1, ok? Porque era 0, 0, 0. Então, agora eu vou calcular essa distância e a distância relativa. Então, eu tenho aí o maior valor, né? A maior distância é 1. E a distância relativa, ela vai ser, na verdade, aqui, né? 1 dividido por ele mesmo, né? Então, 1 dividido por 1, que ele é o maior também das componentes, isso vai dar 1. Está muito maior do que o epsilon, né? Então, nem vou pensar em parar, vou para a próxima iteração. Então, para a segunda iteração, eu vou trazer a solução x1, 0,75 e menos 0,875. Lembrando que ela vai ser usada para calcular a primeira componente. A terceira componente dela vai para a segunda, mas ela nem vai ser usada para a terceira componente da nova solução. Então, aqui, a primeira componente, menos 0,2 vezes 0,75, menos 0,2 vezes menos 0,875, mais 1, isso dá 1,025, que já vem aqui para a segunda e para a terceira componente. Então, esses caras vieram desse resultado, tá ok? 1,025. Mesma coisa aqui, a segunda componente, menos 0,75 vezes 1,025, menos 0,25 vezes menos 0,875, mais 1,5. Isso dá 0,95. Vem para cá esse resultado. Beleza? E calcula aqui a terceira componente, vai chegar no vetor x2. 1,025 na primeira, 0,95 na segunda componente e menos 0,9875 na terceira componente. Nota que a variação na primeira componente de 1 para 1,025 é 0,025, é pequena. De 0,75 para 0,95 é 0,2, é maior já do que a primeira. E a outra, de 0,875 para 0,9875, ela é menor que 2, né? Ela vai ser até 0,1 alguma coisa. Então aqui 0,2 é a maior distância. Pego esse cara e divido pela maior das três componentes, que é o 1,025. Vou ter então a minha distância relativa em 0,1951, por aí vai. Ainda é maior que epsilon, ainda me exige iteração. A próxima iteração, eu vou usar o x2 para calcular o x3. Traz as componentes do x2 para a primeira componente, isso, né, mantém aqui. Então, o x2 eu uso 0,95, o x3 eu uso menos 0,9875. Mas aí eu atualizo o x1 já como 1,0075, que é o resultado daquela primeira equação. Uso isso no x2 e o x3 da solução anterior. Vou chegar num x2 que é 0,99125. E aí você atualiza aqui, tá ok? E vai calcular o x3, vai chegar na próxima solução, que é 1,0075, 0,99125 e 0,999375. Veja, agora você vai calcular a distância em relação a essa solução x2. Na primeira componente, essa distância é bem pequena, de 1,025 para 1,0075, essa distância, ela é de 0,0175. Então, 0,01, um centésimo. Na segunda componente, 0,95 para 0,99125, essa distância vai para 4 centésimos. Então, já é maior que a primeira, 0,04125. Na terceira componente, essa distância vai ser menor também, porque eu vou ter ali o 0,9875, passou para 0,999375. Então, essa distância ela é
de 1 centésimo, 0,011, por aí vai. Então, fica para mim a distância da segunda componente aqui, que era 0,04125. Comparando agora essa distância com o maior elemento, que ainda é o primeiro, é 1,0075, tá? Eu faço essa divisão, vou ter a distância relativa de 0,0409. Opa, 4 centésimos já é menor que o meu epsilon. Se é menor que o epsilon, eu paro por aqui e eu tenho então a minha solução aproximada para o sistema usando o método iterativo de Gauss-Seidel. Certo? Essa daqui é a minha solução aproximada e desta maneira eu garanti então uma boa solução para o sistema. Professor, não poderia dizer que é 1, 1 e menos 1? Não, não faça inferências. Você não pode fazer esse tipo de inferência. Ah, professor, mas se eu diminuir o epsilon? Talvez se você diminuir o epsilon, você vai chegar mais perto ainda desses valores. Inclusive, dependendo da máquina que você está usando, se você jogar um epsilon muito baixo, por causa de arredondamento, ela vai travar numa solução em determinado momento. Ela não vai conseguir avançar mais do que aquilo. Pode ser que ela chegue na solução exata e trave na solução exata, ou trave muito perto da solução exata, mas ela não vai avançar por causa da limitação da máquina. Beleza? Bom, pessoal, vamos deixar para o último vídeo a condição de convergência de Gauss-Seidel, tá bom? Então, no próximo vídeo a gente finaliza esse assunto falando sobre o critério de convergência para o método de Gauss-Seidel.